Vamos lá, povo. MC 113, página 74, apostila 2. Talvez uma das aulas mais longas, mais importantes, tá? Então eu vou mandar bala na teoria, faço exercício no plantão para ver se a gente consegue terminar em 2 aulas pelo menos, tá? Então vamos lá, estudo da reta, né? Geometria analítica, estamos falando da reta no plano cartesiano. O conceito básico e muito importante, talvez parte daqui, é o coeficiente angular da reta, tá? Que nós vamos usar a letra M. O que é esse coeficiente angular? É a tangente do ângulo θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo de inclinação com o eixo X, tá? E sempre no sentido anti-horário, tá? Anti-horário, sempre, tá? Eixo X vai no sentido anti-horário, tá? Não importa, é sempre no sentido anti-horário, tá? Então, por exemplo, ó, coloquei aqui um outro plano cartesiano e tracei uma reta, tá vendo? Quem que é o coeficiente angular? É sempre no sentido anti-horário, a partir do eixo X, é esse aqui, sempre assim, tá? Então, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, ou seja, ele é um número, e esse número indica a inclinação da minha reta. Quanto maior esse número, maior a inclinação da minha reta. Perceba que aqui ela está crescente e aqui o meu M vai ser positivo. Aqui ela está decrescente e o meu M vai ser negativo. Então a primeira forma que eu tenho para calcular é a tangente de θ. Outra forma que eu tenho para calcular o M é ΔY sobre ΔX. Como assim? Pegando 2 pontos da minha reta, A e B, eu vou lá e calculo o Y de A menos o Y de B, o X de A menos o X de B. Então eu tenho esses 2 caminhos, tendo 2 pontos, ΔY sobre ΔX, ou a tangente de θ. Beleza? Outro ponto importante aí pra gente é a condição de alinhamento, tá? Então vou colocar aqui um outro plano cartesiano. Então veja só, ele vai ser facilitado pelo meu caderno que é quadriculado, tá? Mas nem sempre é tão fácil assim, né? Eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B e eu tenho aqui um ponto C. Será que eles estão alinhados? Tá? Como é que eu provo isso ou como é que eu descubro isso na geometria analítica? Fazendo o cálculo do determinante. Que determinante é esse? Um determinante 3 por 3, né? Tá aqui, ó. Então eu pego lá XA e YA, coordenadas do ponto A, XB, YB, XC, YC. E completo com 1. Tá? Se o cálculo desse determinante der 0, significa que esses pontos estão alinhados, formam uma reta. E aí você pode achar a equação dessa reta, por exemplo. Tá? Agora, se esses pontos não estiverem alinhados, por exemplo, ó, vou pôr aqui, ó, ponto E, ponto F e G. Está muito claro que eles não estão alinhados. Perceba que eles formam um triângulo. Então, quando você calcular o determinante deste triângulo, olha que interessante, aqui
eu posso sair com a área, porque eles não estão alinhados, vai dar um número diferente de zero. Então, o módulo, porque ele pode dar negativo, então a gente deixa em módulo, dividido por 2, dá a área do triângulo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos virar a página aqui e vamos falar de equação da reta. Tá? Equação da reta. A número 1 é a famosíssima equação fundamental. Onde eu vou pegar aqui o meu m, coeficiente angular. A gente falou que ele é ΔY sobre ΔX. Então, eu vou escrever assim, ó, y menos y0 sobre x menos x0. A equação fundamental vem do momento em que eu pego o x menos x0 e passo para o outro lado. Ou seja, fica isso aqui. E a forma mais comum que nós estamos acostumados de escrevê-la é o famoso ioiô, mi, xoxô. Essa aqui é a equação fundamental da reta. Por que ela é importante? Porque a partir dela nós chegamos na equação reduzida e a partir dela nós também podemos chegar na equação geral. Beleza? Então, equação reduzida é quando eu pego a equação fundamental e deixo o y isolado. Por favor, não esqueça disso. Equação reduzida é o y isolado. Tá? E o que aparece de interessante aqui? Primeiro, aparece o coeficiente angular. E segundo, o coeficiente linear. Lembra? Função do primeiro grau? Né? Isso aqui é onde corta o eixo y. Né? E o meu coeficiente angular, a inclinação da minha reta, diz o quanto ela está inclinada com relação ao eixo x. Então, aonde corta o eixo y. Beleza? E a equação geral é essa aqui, ó. Ela é ax mais by mais c igual a zero, tá? Então, sempre não vai esquecer disso. Equação geral é igual a zero, tá? E sempre escrevendo nessa ordem. X primeiro, Y depois, e quem está sozinho, sem letra nenhuma, sem variável nenhuma, sozinho. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, com isso, a gente está vendo aí metade aí deste capítulo, tá? E aí depois a gente continua falando um pouquinho mais. Isso aqui vai ser muito importante no final do capítulo, escrever nessa ordem, tá joia? Então são essas 3 equações aí básicas pra gente, da parte da geometria analítica. Fundamental, reduzida e geral. Beleza? Então tá bom. Até mais.